Bom dia, amados e amadas, a minha saudação em nome de Jesus. Hoje é 2 de novembro de 2023, quinta-feira, uma palavra aqui para a nossa meditação. O livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim a palavra de Deus: Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo está falando de Jesus, tá certo? E diz que a ele seja glória para sempre. Amém. É o que o texto está nos dizendo. Okay? Lá em João 17,5, Jesus disse: Pai, restitui a minha glória como eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, Cristo tem uma glória antes que o mundo existisse. Está no céu glorioso. Amém? E quando chega em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, vai estar dizendo: Digno és o Cordeiro de receber a glória, a honra, a força, a majestade, porque todas as coisas tu criaste. Então ele fez tudo, então a glória é a ele, tá certo? Amém? Agora na terra, quando Jesus é glorificado, João também diz, no capítulo 12, versículo 11 e 12, vai iniciar a traição de Jesus, e ele vai dizer no versículo 12: Quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim. Então Cristo na terra é glorificado na cruz, quando ele é oferecido como libação pelo pecado, como oferta pelo pecado da humanidade. Ele é glorificado na cruz. Amém? Então Cristo não aceita outra forma de adoração a não ser a ele, porque ele é o Criador dos céus e da terra e se sacrificou, morreu para salvar a humanidade. Aí não aceita a glória de outra forma. Nós estamos falando um pouco sobre a reforma protestante, muito rapidamente, porque é só uma explanação rápida. Nós já falamos aqui sobre a Escritura, que é somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Hoje é somente a glória a Deus. Amém, queridos? E por que a reforma trouxe isso? Porque somente a glória a Deus. Como nós já dissemos anteriores, havia muitas coisas, a igreja tinha perdido a noção. E como ainda está perdida aí por aí. E adorava todo tipo de coisa, adorava a santos, vendia indulgências, né? Remissão de pecado através de pagamento, essas aberrações que às vezes a religião faz. Hoje estão gente matando aí lá no Oriente Médio por causa de religião. É religião ali, não é briga territorial, não, é briga por religião. O Hamas, ele quer impor o islamismo no mundo. Você que é cristão, fique atento, tá certo? Então as religiões fazem isso. E aí Cristo não aceita outra glória que não seja dada ao seu nome. Por isso é que os reformadores levantaram essa questão de somente a Deus a glória. Quando você faz um culto que você coloca outra coisa antes de Jesus, você coloca um santo, você coloca um anjo, você coloca a sua vontade, porque às vezes o culto está para satisfazer a sua vontade. Tem pessoas aí que vivem sexualmente abominações e fazem culto dizendo que é a Deus. Estão satisfazendo a sua vontade, não a Deus. Porque Deus, a glória é a Ele, o culto é a Ele, aí a transformação. Portanto, a amada reforma ela vai acontecer para trazer essa clareza, tá certo? De que somente a Deus a glória. A Escritura revela a Deus, Cristo revela a Deus. Aí a graça está revelada em Cristo, e Cristo nos dá a fé. Então a Ele a glória, que é devida ao seu precioso, maravilhoso nome, que está nos céus e tem autoridade em todas as coisas. Portanto, meu amado, essa aqui é uma reflexão muito breve. Nós falamos aqui rapidamente nesses últimos 5 dias aí sobre os 5 pontos básicos da reforma protestante. Hoje estamos falando aqui um pouquinho de só a glória. E por que somente a glória a Deus? É por isso, querido. Ele é que abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão da sua glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Habitou na terra, viveu, ensinou, disse: olha, eu vim aqui para cumprir uma missão. Eu vim para morrer na cruz, para que através dessa morte na cruz vocês tenham salvação, vocês tenham vida eterna. E aí, isso acontece, ele morre. Depois que ele morre, ele sobe aos céus, está entronizado, e aí a sua glória está restaurada nos céus. Mas na terra ele foi glorificado na cruz. Por isso ele não aceita a adoração feita a nenhuma outra entidade, a nenhuma outra coisa que você queira imaginar. Amém? Hoje aí estamos celebrando o dia do finado. Nós respeitamos o morto, mas tenha cuidado. Não vai adorar o finado, não. Ele está morto, está aguardando a ressurreição. Se crê, vai para a vida eterna. Se não creu em Cristo,
já está condenado, não tem jeito, porque depois da morte vem o juízo. Então, o ensinamento da reforma vai dizer isso com relação somente a Deus, a glória. Ele é merecedor de toda glória, ele é merecedor de toda honra. No seu culto você precisa adorar a Deus. Tire qualquer entidade que você coloque, qualquer coisa que você coloque como culto. Você vai lá, adora, se curva diante de entidade, diante de coisas, diante de imagens, diante de esculturas. Deus está se curvando diante de uma coisa que não é a vontade de Deus. Nós devemos nos curvar diante de Cristo, devemos nos curvar aos pés de Cristo. Devemos dar glória a Cristo, devemos dar louvor a Cristo. O nosso culto precisa ser de adoração a Cristo. Amém? Estou dizendo isso com um coração muito assim, agraciado em Deus, porque não tem outra forma. Quando você entender que a adoração é somente a Cristo, você vai estar revelando a glória de Deus às pessoas. Quando a sua fé estiver aplicada nele, essa glória de Cristo vai aparecer em você. Não porque você tem capacidade, porque você é bom. Não, é porque você crê que o Espírito de Deus transforma a sua vida, você vai entender que a adoração é somente a Ele, tá certo? Os reformadores trabalharam isso. Eu li o texto aqui de Romanos, no capítulo 6 de Romanos, 11 de Romanos, versículo 36, onde Paulo vai dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse ele é Jesus Cristo, tá certo? A ele seja a glória. Cristo criou todas as coisas, ele é Deus. Na criação está lá, Gênesis 1:2 está lá. Cristo está presente na criação. Ele é Deus. Ele vem ao mundo, encarna, nasce em carne e osso, nasceu, viveu, morreu, para que através dessa morte nós possamos alcançar a graça de Deus, a vitória de Deus, a salvação em Deus, por causa de Jesus Cristo. E assim Ele não aceita outra adoração. Que você comece a adorar a Cristo, louve ao nome de Jesus, busque entendimento de Cristo, leia a Escritura revela Cristo. Se você nunca leu a Bíblia, eu vou lhe orientar a ler o Evangelho de João. E você procura entender, o Evangelho de João vai revelar o Cristo da cruz, para que você possa crer nele. Amém? Portanto, amados, a reforma, falamos aqui desses últimos 5 dias, sobre esses 5 pontos da reforma, que são só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus a glória. Que você busque entendimento em Deus, e que você glorifique a Deus através de Jesus Cristo, que é Deus. Tá certo? Isso às vezes parece até meio confuso, mas dá para entender quando a gente crê, tá certo? E aí você possa ter esse entendimento e Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Hoje é um dia especial, porque é um dia que Deus criou. Todos os dias são especiais, são de Deus, são para Deus, porque Ele criou todas as coisas. Ele te criou para a sua glória. No dia em que o ser humano, no dia em que a humanidade entender que ela foi criada para a glória de Deus, as coisas mudam, as coisas melhoram, as coisas serão diferentes, porque aí vai ser dado a Deus a glória. O diabo não vai ter mais espaço nenhum, porque tem culto aí que o Satanás está andando pelo meio, para lá e para cá, rodando de um lado para o outro. E porque não está sendo dado glória a Deus, Cristo não está em primeiro lugar. Tem outras coisas em primeiro lugar, tem muitas coisas em primeiro lugar. Hoje, nos dias modernos, tem aí muitas coisas acontecendo e Cristo está em segundo lugar. Eu já disse que é preciso fazer a reforma da reforma da reforma, para que nós possamos voltar à Escritura, possamos voltar a Cristo, possamos voltar à graça, entender que é a graça que salva através da fé, e entender que a Cristo, a Ele, somente a glória. Diga glória a Deus, louve a Deus, cante um hino de louvor a Deus. Quando você estiver comendo, coma para a glória de Deus, estiver trabalhando, dê glória a Deus. É a Deus que deve ser glorificado. Amém? Às vezes você fica pensando que conseguiu as coisas através disso ou daquilo. Deus é tão misericordioso que tem te abençoado. Então dê a Ele a glória, dê a Ele o louvor devido, adore a Ele. Foi Ele que morreu na cruz, a salvação eterna é através dEle. Portanto, a Ele a glória, que criou todas as coisas e providenciou para que as coisas possam ser restauradas através de Jesus. Isso é uma reflexão muito breve, mas que Deus possa te abençoar.
vou recomendar novamente, leia a Escritura, ela revela o Deus a quem deve ser glorificado. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te encha de sabedoria vinda do alto, e Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.